Lula defendeu, elogiou a condenação do Bolsonaro no New York Times. Agora, se você achava que Lula não podia mentir mais, pensa de novo, pensa de novo. Lula agora tá mentindo até em inglês, gente. Olha que chique. E no maior jornal do mundo, The New York Times, que é o jornal que, mesmo sendo progressista, ele tem feito mais críticas aos abusos do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal do que muitos grandes jornais tradicionais brasileiros. Lula, aí, a democracia e a soberania brasileiras são inegociáveis. Será mesmo, Lula? Será mesmo? Veja então aqui comigo alguns dos trechos centrais desse artigo, começando por esse aqui que eu vou te mostrar, que fala do tarifaço do Trump sobre os produtos brasileiros. Olha aí. A falta de justificativa econômica por trás dessas medidas do tarifaço deixa claro que a motivação da Casa Branca é política. O vice-secretário de Estado, Christopher Landau, teria dito isso no início desse mês a um grupo de líderes empresariais brasileiros que trabalhavam para abrir canais de negociação. O governo americano está usando tarifas e a lei Magnitsky para buscar impunidade, vamos ver isso aí, buscar impunidade para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que orquestrou uma tentativa fracassada de golpe em 8 de janeiro de 2023, em um esforço para subverter a vontade popular expressa nas urnas, diz Luiz Inácio Lula da Silva, com todo o seu inglês macarronês. Dizer que eles buscam uma injustiça, que eles buscam a impunidade do Bolsonaro. Não, Lula, mentira. Não se trata de impunidade para Bolsonaro. Primeiro, porque o que se busca é justiça, que é ao contrário da impunidade. É o fim da perseguição política feita por meio da justiça. Segundo, porque a questão aqui vai muito além de Bolsonaro. Se trata de um direito humano à liberdade de expressão e das sucessivas violações a esse direito desde 2019 pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo STF, que passaram a ter um efeito global e atingir até mesmo empresas e cidadãos americanos, indo muito para além de Bolsonaro. Um único juiz brasileiro conseguiu de Brasília ameaçar até mesmo o direito dos cidadãos americanos, previsto lá na primeira emenda da Constituição americana, ao tentar silenciar os cidadãos que vivem lá nos Estados Unidos. E é também, gente, sobre o devido processo legal, é também sobre como Moraes viola as leis no Brasil, as leis dos Estados Unidos, os tratados e acordos firmados entre os países. E essa mentira aí, ó, de que o 8 de janeiro foi um golpe, não cola, Lula. E não cola principalmente com os americanos, que tiveram seu 6 de janeiro e que viram uma justiça aparelhada, com acusações movidas por um promotor democrata, num processo cheio de problemas também, tentar fazer com Trump tudo aquilo que o STF conseguiu fazer com Bolsonaro aqui no Brasil. Tem orgulho, diz Lula, né? Tem orgulho do STF por sua decisão histórica da quinta-feira, que salvaguarda nossas instituições do Estado Democrático de Direito. Não se tratou de uma caça às bruxas. A decisão foi resultado de procedimentos conduzidos em conformidade com a Constituição Brasileira de 1988, promulgada após 2 décadas de luta contra uma ditadura militar. Mentira, Lula. Foi caça às bruxas, sim. E se tem uma coisa que não esteve presente no julgamento do Bolsonaro, foi a Constituição. E não precisa nem acreditar na minha palavra, tá aí o voto brilhante e histórico do ministro Fux, esse sim histórico, esse sim brilhante, que identificou 3 grandes causas de nulidade já no começo do seu voto, no processo por decisões inconstitucionais e ilegais do Supremo. Não tinha nada que o Supremo está julgando esse caso. Se tivesse, era o plenário, não era a turma. Teve violação sucessiva de direitos dos réus. É um processo nulo de pleno direito. Até as pedras sabem e falam disso. Quando o Fux foi analisar a organização criminosa, não tem permanência e estabilidade. Quando foi olhar o dano, não tem vínculo dos réus com 8 de janeiro. A decisão foi resultado de meses de investigações que revelaram planos para assassinar a mim, diz Lula, ao vice-presidente e ao ministro do SF. Qual ministro, hein, Lula? Será que seria o próprio Moraes que julgou os réus? Que curiosamente se omitiu isso aqui, né? Que curioso. Segue aqui. As autoridades também descobriram um projeto de decreto que teria efetivamente anulado os resultados das eleições de 2022. Lula fala aqui em planos que não saíram da fase de elucubrações, de cogitação e sem prova alguma de conhecimento ou liderança de Bolsonaro. Não tem uma prova. Ele fala de um projeto de decretos apócrifo, sem assinatura, sem autoria, que foi discutido e jamais implementado. Por que você não falou isso no seu artigo, hein, Lula? Por que você muito convenientemente ocultou isso? Por que você não disse que o seu ministro da Defesa pediu ajuda de Bolsonaro para fazer a transição de poder e de comando das Forças Armadas e que Bolsonaro atendeu?
Por que não diz que se Bolsonaro quisesse dar um golpe, bastava ele trocar quem ele quisesse, por quem ele quisesse, no comando das Forças Armadas e avançar, hein? E tem mais. O governo Trump, diz Lula, acusou ainda o sistema judiciário brasileiro de perseguir e censurar empresas de tecnologia americanas. Essas alegações, diz Lula, são falsas. Todas as plataformas digitais, nacionais ou estrangeiras, estão sujeitas às mesmas leis no Brasil. É desonesto chamar regulamentação de censura, especialmente quando o que está em jogo é a proteção das nossas famílias contra fraudes, desinformação e discurso de ódio. A internet não pode ser uma terra de ilegalidade. Parece que ele aprendeu com o Moraes, né? Não pode ser uma terra de ilegalidade onde pedófilos e abusadores têm liberdade para atacar nossas crianças e adolescentes. Lula, que manipulação! Quanta mentira absurda! Por duas razões. Primeiro, porque ninguém está defendendo esse tipo de abuso aqui no Brasil, não, Lula. Esses abusos eles são punidos no Brasil por várias leis antes da decisão do STF de censurar as redes. Segundo, porque o que nós estamos defendendo aqui é apenas o nosso direito de exercer a nossa liberdade de expressão de forma plena nas redes, sem censura, para te criticar o STF, para te criticar, sem ser censurado, sem você mandar a AGU entrar com ações contra as pessoas, sem o ministro Alexandre de Moraes determinar a derrubada das contas inteiras das pessoas por um tweet. E que nem ilegal era.